2026. Momento da gente abrir mesmo as portas oficiais da Associação Brasileira de Educação Parental. Eu vou só dar aqui alguns contornos para o nosso encontro de hoje, tá? E aí depois eu vou passar a palavra para a Ivana, tá? Então, esse é o encontro da nossa Assembleia, essa é a nossa Assembleia de Constituição, e a Ivana ainda vai trazer aqui os pontos que a gente vai tratar enquanto Assembleia, mas esses são os contornos de como a gente vai conduzir. Então, a gente vai cuidar aqui do tempo, tá? Para que seja respeitoso dentro daquilo que a gente falou para vocês, a gente vai de 8 às 9 hoje, certo? Esse é um momento muito especial, como eu já falei, mas a gente, nessa parte dos pontos da Assembleia, a gente não vai abrir para discussão, tá? Se a gente terminar ali um pouquinho antes das 9, a gente abre para ouvir, mas já vai ter fechado o que é oficial da Assembleia, o que a gente precisa para registro, tá? Bom, quem não quiser que a sua imagem seja divulgada, a gente pede que feche a câmera, porque a gente precisa, a gente está gravando a reunião, que a gente precisa ter ela registrada no nosso canal do YouTube para, enfim, para a nossa história, para registro mesmo oficial, tá bom? Então, passo a palavra para a Ivana e agradeço a cada pessoa que já chegou aqui, gente. Chega, Ivana. Gente, boa noite para todo mundo. É um dia muito especial para cada um que está aqui, tenho certeza. E vai ser muito difícil para mim, vocês me conhecem, eu sou super informal, mas hoje eu vou ter que fazer um papel aqui bem formalzinho, porque a gente precisa ter uns ritos obrigatórios para a fundação da nossa Abraep. E então vou seguir aqui todo o protocolo, que até me treinaram para eu não errar nada, para eu fazer tudo direitinho e ficar registrado. Então a gente tem 2 momentos. Nesse momento eu estou aqui como presidente da Assembleia de Fundação. Então a gente vai fazer algumas consultas que precisam ficar registradas, tá? A gente tem 3 atividades aqui que precisam ser feitas no início. Marina, você vai compartilhar a tela para a gente ir fazendo, compondo? E eu vou fazer isso primeiro, antes de falar com o coração, porque senão vocês sabem que aí vai derramar. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Todos os membros fundadores desse movimento só movido por propósito em comum, de gente que quer fazer acontecer. Acho que isso é muito lindo e histórico. Então, bora lá. Essa é a nossa Assembleia de Fundação, e a primeira coisa da Associação Brasileira de Educação Parental, e a primeira coisa que a gente precisa aprovar é o nosso estatuto. Só para lembrar, a gente discutiu esse estatuto exaustivamente, a gente colocou no grupo aberto para palpites, para observações, para questionamentos. A gente, foi um trabalho muito bonito de escuta, de leitura atenta, porque tudo foi considerado, tudo que foi trazido para a gente foi considerado, contextualizado. A gente teve assembleias, reuniões aqui virtuais para discutir todos os pontos, a gente apresentou, a gente fez uma leitura detalhada e a gente enviou para todo mundo, para que todo mundo pudesse ler a versão final com os apontamentos aí, com as inclusões e as observações desse grupo ao longo do tempo, desde que a gente começou a construir esse documento. Por isso, hoje, a gente não vai fazer uma leitura completa do estatuto. A gente teve alertas aí no grupo dos membros, pedindo para que as pessoas chegassem com esse documento lido, porque a gente está entendendo que quem chegou até aqui teve acesso amplo e oportunidades de questionamentos, de debate. Então, a versão final, eu estou entendendo aqui que é do conhecimento de todos. E o que eu preciso fazer aqui é conduzir
a votação. E a gente vai fazer um método que é não de quem vota a favor, mas, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui, não, mas sim de quem é contra. Então, as 3 perguntas que eu vou fazer daqui para frente, nas votações que a gente precisa fazer de modo oficial, elas são do oposto. Eu quero que a gente registre quem é contra. Então, oficialmente, aqui, como presidente dessa Assembleia de Fundação da Abraep, eu quero consultar aos membros fundadores se tem alguém, quem são as pessoas que são contra o estatuto. Levanta a mão, tá, gente? Se alguém for contra o estatuto, levanta a mão para a gente registrar. A Marina está aqui como secretária dessa Assembleia de Fundação, então ela vai fazer os registros e fazer a documentação. Marina, você vasculha aí para fazer o registro. Ivana, eu vou pedir que levante a mão aqui na reunião, porque daí ela vai aparecer em destaque, porque eu não consigo ver o grupo todo, tá? Então, mas se você conseguir, se você for contra o nosso estatuto, levanta a mão dentro da reunião, no recurso do Google Meeting, que aí eu vou registrar o seu. Vou aproveitar aqui, agora eu acabei de ver uma coisa, gente, acho que eu estou tão emocionada, é tão histórico, é tão importante esse dia. Vocês sabem que eu nunca sou de começar tão vapt-vupt assim, né? Eu nem dei tempo para os atrasados, já estamos... Mas, enfim, acho que já tem bastante gente aqui, né? Bem representativa dos membros associados, dos membros fundadores. Então, vou repetir, tá? Agora que estabelecemos a regra. Tem alguém contra o estatuto que foi colocado? Levanta a mão. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Algum registro, Marina? Então, estamos aprovando agora, por unanimidade, o nosso Estatuto de Fundação da Associação Brasileira de Educação Parental. Agora temos um estatuto, construído a muitas mãos, que reflete o que todos nós, profissionais dessa categoria, queremos que essa associação defenda. Bora para a segunda pergunta, Marina. Eu faço a pergunta antes, eu tenho uma tela que eu tenho que acompanhar. Eu faço a pergunta, né? Acho que a gente tem que aprovar que seja... Então, agora a pergunta... Você está me acompanhando, Marina? Desculpa. Eu mudei o slide, está em aprovação da Fundação da Abraep. Desculpa. Gente, eu estou disfarçando aqui a emoção, mas não estou nem vendo que mudou a tela, tá igual assim para mim aqui. Desculpa. Então, agora, o que a gente vai é aprovar a fundação da associação. A gente tem um estatuto, o próximo passo é a aprovação da fundação. Então, quem for contra a aprovação da fundação da Abraep, levanta a mão. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Algum voto contrário, Marina? Não. Então, por unanimidade, estamos aprovando a fundação da Associação Brasileira de Educação Parental. Temos uma associação! Agora, a gente precisa, agora que temos um estatuto e uma associação, precisamos aprovar a primeira diretoria executiva e o conselho fiscal desta associação. A gente apresentou uma chapa que envolvia alguns dos voluntários, e só alguns, e a gente vai falar um pouquinho disso,
dos voluntários nesse trabalho, a gente abriu um espaço para que outras chapas pudessem ser apresentadas e outras pessoas que quisessem concorrer na eleição da diretoria. A gente não teve inscrição de nenhuma chapa, o que nos leva para um processo eleitoral de chapa única. O que a gente precisa é validar essa chapa. Eu vou fazer a pergunta final, mas antes eu queria apresentar de novo quem são as pessoas e como são as funções que elas vão executar. Enfim, eu, Ivana Moreira, estou aqui nessa função muito honrosa de presidente dessa associação. Marina Citônio, que agora preside a Assembleia, que é a secretária dessa Assembleia, e é também a secretária na diretoria executiva da Abraep. A Natália de Paula, que é tesoureira, e a Carol Bueno, que é suplente, e é suplente para qualquer um desses cargos. Isso significa que a Carol poderá substituir a tesoureira, a secretária ou a presidente, em qualquer momento que se faça necessário. A gente tem também o Conselho Fiscal, com a Alê Palazin, a Cris Vasconcelos e a Luciana Abreu. Pode passar, Marina. Só para lembrar as funções aí de cada uma, eu vou ler bem rapidinho, e vocês vão ter acesso, mas na função de presidente, a gente precisa que a presidente faça a representação legal institucional, significa que ela precisa assinar os documentos em nome da associação, representar e levar a voz da associação institucionalmente, fazer a liderança e a governança, a direção e a supervisão geral, e garantir a conformidade e a execução do que foi aprovado pela Assembleia, pelos membros fundadores, pelos sócios. A secretária faz apoio a essa liderança, a documentação de todos os registros das reuniões, a gestão do fluxo de informações, a organização administrativa da nossa associação. A tesoureira tem a função de gestão e escrituração contábil, controle dos pagamentos e a conformidade, o relatório financeiro e garante a transparência dessa associação, faz toda a elaboração e gestão orçamentária. A suplente faz uma substituição temporária de qualquer cargo que esteja em vacância, e ela garante a continuidade da gestão, caso ocorra qualquer problema com alguma das pessoas da diretoria, e ela apoia todas as 3 outras funções na execução do trabalho. O Conselho Fiscal tem o papel de fiscalizar, né, a execução financeira e contábil da associação, analisar os documentos e pareceres, monitorar a gestão da diretoria e fazer o reporte para a Assembleia Geral dos associados. Pode passar, Marina. Nesse momento, a gente queria fazer, em nome da Ana Paula e da Alessandra, um reconhecimento público para todos os voluntários que contribuíram, de todas as formas, de alguma forma, mais ou menos, direto ou indiretamente, no trabalho de construção dessa associação. Seria impossível construir isso só com as 7 pessoas que estão envolvidas hoje na diretoria executiva e no Conselho Fiscal. Muitas outras pessoas contribuíram muito, mas a Ana Paula e a Alessandra tiveram aí, assim, braços dados com a gente construindo isso, desde o lançamento da proposta no Congresso, da organização do material para a gente levar a proposta para o Congresso, e nesse trabalho todo que a gente fez nos bastidores para chegar até aqui, para a campanha, para a adesão dos membros fundadores, para a organização das informações até aqui. Então, tenho a certeza de que isso é uma gestão colegiada com muitas mãos. A gente precisa formalmente de uma diretoria, mas é um trabalho voluntário que envolve muito mais do que nós 7. Ana Paula e Alessandra, muito, muito obrigado por todo o trabalho maravilhoso que vocês fizeram junto com a gente. Pode passar, Maria. E agora, da mesma forma que nas perguntas anteriores, a gente precisa aprovar essa diretoria executiva e o Conselho Fiscal. Então, quem é contra a eleição desta diretoria apresentada, por favor, levante a mão agora. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, gente. Então, quem for contra, levante a mão, última chance. Dou-lhe uma, dou-lhe 2.
Dou-lhe 3. Marina, algum voto contrário? Não. Então, está aprovada por unanimidade a primeira diretoria executiva e o Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Educação Parental. Agora, eu até esqueci qual é a tela, depois eu falo antes da prestação de contas, e eu vou chamar aqui, eu queria dar uma palavrinha. Um dia muito especial para todo mundo, eu tenho certeza. E é um dia de muita reflexão para mim. Eu cheguei à conclusão que não é a gente que escolhe uma causa, que a causa escolhe a gente. Eu não me candidatei para essa função. Eu fui meio convocada, resisti muito, disse muitas vezes que eu achava que eu não era o melhor nome, que eu já estava muito feliz de que a gente tivesse conseguido colocar essa proposta de pé. E um dia eu entendi que eu precisava mesmo ser, que tudo que eu fiz na educação parental ao longo dos 10 últimos anos tinha de alguma forma me preparado para ajudar essa construção. Eu passei por todas as dificuldades que qualquer um dos membros fundadores dessa associação já tenha passado. Eu já falei que eu era educadora parental e ninguém entendeu o que eu estava falando. Eu também já trabalhei um tempo sem saber que o que eu fazia era educação parental. Eu vivi todos os desafios e conheço, como todos aqui, a importância da gente ser reconhecido. De que a sociedade entenda a importância desse trabalho do educador parental. De que eles compreendam e levem a sério, porque a gente tem um papel muito importante e pode fazer uma diferença muito grande na evolução da sociedade. Educar filhos nunca foi simples, mas anda cada vez mais complexo, por um monte de questões de evolução da sociedade. Então, eu queria dizer para vocês que eu não sei se eu estou pronta, se eu era a melhor pessoa mesmo. Eu só posso dizer para vocês que eu quero e que eu estou a serviço para fazer o melhor que a gente puder. A gente tem um grande desafio de ser compreendido, de criar uma cultura de parentalidade no país, que começa por um monte de coisas. A gente vai falar daqui a pouco das primeiras metas da associação, mas uma delas é a CBO, que a gente vai falar um pouquinho, explicar, mas esse registro dessa profissão, e eu queria que vocês soubessem que antes mesmo da formação oficial, dessa aprovação, a gente já estava articulando para acelerar esse processo. Então, só queria dizer para vocês que é uma honra, agradecer a confiança, a aposta de vocês, e dizer que eu estou a serviço da causa, porque essa causa me escolheu. Vou fechar contando uma coisa que o meu filho caçula me disse ontem, eu contei para ele. Eu falei, Gabriel, que foi o motivo de eu entrar para a educação parental. Eu falei, Gabriel, a mamãe amanhã deve ser eleita presidente da Associação Brasileira de Educação Parental. E ele olhou para mim e falou, mãe do céu, você acha que você tem condição disso? A gente não é né, mãe? E eu rio muito, e eu falei, é por isso mesmo, Gabriel, porque eu sei o tanto que educador parental é necessário. E eu descobri na prática. Então, é isso. Estou a serviço, gente. Obrigada pelo privilégio, pela oportunidade, pela honra que é fazer parte dessa construção e desse marco histórico para quem acredita na educação parental. Então, bora lá prestar as primeiras contas
que são da campanha de crowdfunding para que isso acontecesse. Eu vou pedir à nossa tesoureira já eleita para que ela faça essa prestação de contas. Boa noite, pessoal. Difícil vai ser falar aqui com tanta emoção, mas nós vamos lá, nossa primeira prestação de contas a respeito da campanha que se encerrou no dia 16/1. Mari, se você quiser passar aí para a gente. Ô, Então, Nath, deixa eu oi. só apertar. Tá aparecendo direitinho, porque antes eu soube que estava cortando um pouco. Agora está aparecendo direitinho. Tá ótimo. Tá bom. Aqui, como todos podem acompanhar, nós tivemos R$ 112.480 de arrecadação. Desses, nós tivemos os membros e os apoiadores, né, que foram as doações que nós recebemos. E no total, nós finalizamos a campanha com 226 membros fundadores. Aqui para vocês tem o total, e a benfeitoria ela cobra uma taxa no total, né, de 5,5%, então R$ 6.186,40, eles ficam, né, para a benfeitoria, porque é ela que movimenta tudo isso. Então, esse é o caixa, R$ 106.293,70, que nós temos aí, a princípio, para darmos andamento aos ideais, né, o que a Abraep, que a Ivana vai continuar falando um pouquinho aqui, nós vamos fazer ao longo desse ano. A gente queria contar para vocês agora, assim, o que a gente pretende fazer com esse dinheiro. E aí, queria até lembrar uma coisa que é muito importante. A gente começou essa campanha de crowdfunding sendo muito realista, assim, e pensando muito qual que era o mínimo para a gente colocar de pé a associação. E o mínimo que a gente considerava era a gente pagar os custos da abertura, né, os registros de cartório, o contador e todas as questões legais que a gente precisava para a associação existir, e ter um site para comunicar as informações. Era basicamente aquilo, qual que é o mínimo para viabilizar. Com muita felicidade, a gente teve aí 300%, né, a gente superou a meta, a gente conseguiu 3 vezes mais do que a gente tinha previsto como esse mínimo, que era 35, o que não significa que a gente está rica e milionária, que dá para fazer tudo que a educação parental precisa. Na verdade, a gente ainda vai ter que agir com muita responsabilidade para fazer esse dinheiro render muito, para que ele tenha muito resultado, que ele multiplique muito. Então, a gente tem tido uma discussão muito de prioridades em função, né, dos acordos e aí até do que prevê o nosso estatuto. A gente sabe que algumas coisas são naturais, como o CBO, porque era uma das coisas que a gente, né, tinha como premissa básica para o início do trabalho da associação, mas eu queria pedir a Carol, que é a suplente que mais trabalha. Suplente é porque ela trabalha pelas 3, inclusive, gente, porque ela senta em todas as cadeiras, que está envolvida aí, todo para apresentar o que a gente vem discutindo e como a gente planejou executar aí o próximo ano. Carol, com você. Obrigada, Ivana. Eu acho que para todo mundo que tiver que falar vai ser um pouco difícil, porque realmente é muito emocionante estar aqui nesse dia de hoje. Enfim, Márcia, consegue pôr a próxima página para mim? Bom, a Ivana já trouxe na fala dela, né, que o CBO é a nossa prioridade, né, e eu não sei o quanto para todo mundo esse código é compreensível, mas esse é o registro no Ministério do Trabalho que nós existimos enquanto ofício, né, então a Ana Paula que está aqui nos acompanhando, ela tem um trabalho importante nisso, foi feito um processo de CBO no passado, e foi entendido que a negativa veio, em grande medida, porque a gente não existia enquanto associação. Era uma representação de algumas pessoas importantíssimas no mercado, mas que não representavam a categoria, não tinham
legitimidade para essa representação. Hoje a gente se consolida. Chama a Clarice para mim, por favor. Manda ela me devolver o tablet. Alguém consegue fechar? Só um minutinho. E então a gente entende que é uma prioridade, né, a gente fazer esse registro. É só a partir disso que a gente pode fazer qualquer discussão no sentido da regulamentação. A gente queria, desde o começo, ser muito transparente em tudo que a gente está fazendo, e foi assim com o nosso estatuto, foi assim com a nossa prestação de contas, será assim com as propostas que a gente está fazendo, né? Então, a gente queria trazer para vocês que a gente já está trabalhando para ouvir de vocês. Então, a gente tem feito um trabalho muito cuidadoso, muito embasado, para entender o que é a educação parental, para a gente representar isso no nosso pedido da CBO. Então, a gente ouviu o que vocês responderam no questionário, nós teremos etapas para fazer esse processo, e a gente vai fazer isso o mais rápido possível. Em quanto tempo? A gente vai começar muito em breve, porque a gente vai, a partir de amanhã, Ivana e Marina, aqui, como presidente e secretário, estarão assinando a ata desta Assembleia, e aí tem todo o processo de cartório. A gente gostaria muitíssimo que fosse muito rápido, mas cartório no Brasil não funciona assim, né? Então, a expectativa é que a gente leve de 1 a 3 meses até que saia esse registro do cartório, se toda a organização que a gente fez não tiver nenhum enrosco, e às vezes a gente não tem como prever o que é aquele cartório específico, mas a gente tem muita fé e temos muita gente aqui torcendo para que saia certinho. E enquanto a gente espera o registro, a gente não pode entrar com o pedido do CBO, porque a gente não existe enquanto não tiver o CNPJ. Então, a gente não nasceu formalmente sem esse número, né? Então, a gente vai fazer todo esse levantamento, toda a escrita que já está sendo elaborada. A partir desse levantamento, então aqui tem essa linda, a Lei Palezinho fez essa linda apresentação para a gente poder ter uma visão na linha do tempo. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente também teve apoio de várias pessoas para que a gente possa mapear todas as escolas de certificação de educação parental, para que a gente possa levantar as pesquisas científicas que existem sobre educação parental, para que a gente possa preparar para quando a gente tiver um CNPJ, também começar a construção do nosso site. Então, a gente vai ter um tempo, a gente vai estar comunicando para todas vocês tudo o que a gente está fazendo, avisando das pesquisas, que a gente precisa que vocês nos ajudem nessa construção, né? Então, a ideia é a gente já tem uma boa base e a gente vai refinar, a gente quer deixar ela representativa mesmo dos associados. Não será a opinião da Ivana, não será a opinião da Natália, da Carol, será uma construção coletiva, né? Então, a gente tem aqui a minha emoção e o meu celular, as letrinhas estão pequenininhas, tá? Então, aqui, ó, coleta de pesquisas, editais e vagas de trabalho, é sobre isso que eu estava falando. Pesquisa e mapeamento da atuação a gente já está fazendo. Aqui, nessa parte em Bordeaux, né, a gente tem entrada de novos membros, então já está tudo pronto para entrada de gente nova para a associação. A gente não podia receber durante um período, porque para vocês não parece o volume de trabalhos que aconteceu, mas a gente precisava que tudo estivesse muito organizado, gente. Tem uma lista com todos os associados, com todos os dados, a gente checou, falou com as pessoas, pediu para responder. Então, a partir de amanhã, novos associados poderão entrar, não serão fundadores, mas serão membros, e todo membro importa. Algumas pessoas não entraram porque naquele momento não tinham recursos, porque naquele momento não receberam a notícia, por N motivos, eles não são menos importantes do que nós. Nós tivemos esse impulso pioneiro de fazer o movimento, e agora, parte da missão de cada um que está aqui é chamar mais um. Então, a partir de amanhã, a gente está abrindo para as pessoas, a gente tem várias pessoas que manifestaram o interesse de entrar, e é hora da gente contar. Nós fundamos, e vocês são muito bem-vindos. A gente vai fazer a entrada novamente pelo Benfeitoria, porque sem um CNPJ não existe conta no banco. Então, enquanto a gente não pode abrir conta no banco, esse é o caminho que a gente tem para que a gente faça e traga transparência, porque
O Benfeitoria permite que a Natália forneça para vocês uma auditoria, né, uma auditoria interna, mas é uma auditoria com prestação de contas de tudo que aconteceu, tá? Então, é por isso que a gente escolheu uma plataforma consolidada de mercado de crowdfunding, é a mais econômica dentro das que existe, com o melhor serviço, tá? Então, a partir... E eu gosto de estabelecer metas. Então, a nossa meta é chegar a 300 associados. A gente tem 226, 300 a gente consegue. Então, até o nosso CNPJ, a ideia é que a gente chegue a 300. Né? Eu acredito muito que a gente tem muita chance de chegar. Queria muito agradecer todas as coordenadoras e gestoras de comunidade que tiveram um papel fundamental em articular. Continuem articulando, continuem falando, continuem comentando, porque quem está em comunidade já tem esse senso do coletivo, né? Então, acho super importante que a gente faça esse movimento, porque é grande, é bonito e é por todas nós. Oi, Má. Eu posso trazer só um complemento? Pode, por favor. Pode ser que quem esteja aqui na nossa Assembleia não esteja ainda por dentro de todo o trabalho e de tudo que a gente está querendo fazer para 2026, pode pensar assim, poxa, mas tinha uma meta bem pequena, já alcançou 300% da meta e ainda está querendo trazer mais gente para a associação. Não é pela questão, tudo bem, quanto mais dinheiro entrar na associação, mais coisas a gente consegue fazer, mas quanto mais gente tiver dentro, mais força esse documento ele tem para a gente conseguir o nosso CBO. Então, assim, é força de voz. Uma associação, quanto mais gente tem dentro dela, mais força ela tem, e a gente quer ter muita força. Obrigada, Má. Eu acho que é isso. Eu espero que a minha emoção não tenha me feito esquecer nada importante, mas, enfim, a gente estamos juntos, gente. Pode passar, Má. Eu acho que agora encerra, né? Tem essa... Tem mais um para depois, Má? Tem, né? Ivana, você volta para cá. Tá bom. Bom, então, a gente discutiu muito aí como que a gente usaria esse orçamento para estabelecer prioridades. Óbvio, né? A gente não tem todas as atividades que vão acontecer, mas o que ia guiar e qual reserva a gente ia deixar para cada coisa. Pode passar, Maninha. Então, o que a gente estabeleceu aqui? Essa coluna, a minha esquerda aqui, que não sei como está aparecendo para cada um, do gasto mínimo, são as despesas que a gente vai ter para a estruturação mesmo que a gente está tendo com a associação. Então, o cartório, o contador que a gente precisa ter, os encargos financeiros que a gente pagou para a plataforma, o registro da marca que a gente precisa fazer, e a gente vai fazer absolutamente tudo certinho, como precisa fazer no INPE, a construção do site, onde a gente vai ter as informações, e onde, né, ele vai evoluir para que tenha o máximo de interação ali para os associados, e as ferramentas que a gente precisa usar. O restante, que é a maior parte, que é o excedente, né, que é o extra do mínimo que a gente precisava, a gente dividiu em duas categorias. A primeira é o cuidado com os associados. É possível que a gente precise de consultoria jurídica para esse processo do CBO, que está previsto. A gente precisa de uma gestão de membros, porque, assim, as meninas falaram por alto, mas nesses 226 membros fundadores, eles constam no documento que vai ser levado para o cartório. A gente precisa de todos os membros fundadores com endereço, CPF, o nome completo. E só isso, só a checagem de todos os nomes, que às vezes as pessoas escreviam e não completavam uma coisa, faltava outra, que a gente tinha que procurar. É um trabalho voluntário, todas nós aqui temos outras atividades, os seus trabalhos na educação parental, os seus projetos, todo mundo está ali doando tempo, né? Aliás, no nosso compromisso da diretoria é isso, você tem um compromisso de doação de uma parte do seu tempo para essa construção. E isso dá muito trabalho, então a gente precisa de algumas ajudas ali para conseguir fazer. A gente quer muito ter uma política de ações afirmativas, a gente sabe que para muitos educadores parentais não é possível mesmo ter recursos para a associação,
E eu, pessoalmente, eu acredito muito, assim, uma das coisas que mais mexem comigo na educação parental é que eu acho que é uma ciência que contribui para a melhoria em todas as camadas sociais, sabe? Eu já falei disso várias vezes, quem já me viu em palco, em eventos, sobre isso. A gente tem uma grande contribuição para dar em áreas de vulnerabilidade. A gente tem muitas educadoras parentais formadas em áreas de vulnerabilidade, que não têm condição de tirar um valor, qualquer valor que fosse, para se associar, mas que a gente quer criar uma condição para que essas pessoas, dentro dos critérios, com muito cuidado, né, assim, não é para beneficiar ninguém que realmente não mereça ser protegido por uma política afirmativa. A gente precisa fazer isso de um jeito profissional, sério. Então, esse cuidado com os associados vai gastar uma parte dos recursos, e a maior parte a gente vai gastar com o que é a nosso principal objetivo aqui, que é ampliar a nossa voz. Então, campanhas de divulgação, para a associação, para a causa, para a mobilização, para o entendimento do que é educação parental, verba de representação institucional e eventos. E eu queria, antes que as pessoas fiquem fantasiando, eu vou dar um exemplo concreto que eu acho bom, assim, das pessoas pensarem, para não ficar achando que a gente vai ficar frequentando o evento. A gente vai frequentar muito evento para falar da associação, mas a gente quer ser convidada pelos eventos para eles abrirem espaço. Mas verba de representação é assim: a gente quer ir a Brasília, conversar com todos os deputados sensíveis à causa. A gente quer levar um manifesto de defesa da educação parental em nome da associação. E gastar a sola de sapato, sabe, para ir lá conversar e criar mobilização. Isso é advocacy. E advocacy é a coisa mais importante que uma associação de defesa de uma categoria precisa fazer. Carol, que é aplicadíssima, já leu um livro sobre isso, que agora ela vai emprestar para todas nós, para a gente aprender muito sobre advocacy. Eu tenho trocado muito há um tempo já com outras associações, com outras ONGs de advocacy, de causas relacionadas à parentalidade, à defesa da infância e da adolescência, porque isso é o principal desafio. É para isso. Foi assim que a lei da parentalidade positiva aconteceu. Porque tinha uma ONG, o Family Talks, que se envolveu muito, que é super parceira e apoia a gente, né, há um tempo. Eles trabalharam duramente pelo lobby do bem na bancada para aprovar a lei da parentalidade positiva. Às vezes conseguir o deputado que seja autor da lei, é um trabalho de advocacy grande, de levar dados para o deputado, de conversar com os assessores, com o gabinete deles. Então, esse é um trabalho que a gente quer se dedicar muito a fazer, porque ele faz diferença no macro, ele faz diferença no atacado. Quando a gente fala de divulgação aqui, não é divulgação só da associação para ter mais associados, isso a gente também vai fazer. Mas isso a gente faz com menos recursos, faz no voluntário, faz na parceria. O que a gente está falando é dessa divulgação para além, dessa divulgação que quando dá resultado em massa. Então, essa verba está destinada para isso, e a gente vai discutir cada oportunidade, cada estratégia, e prestar contas para vocês aí, por isso tem um conselho fiscal para nos regular, para ser esse papel moderador de que o dinheiro seja gasto efetivamente do melhor modo e com resultado. Então, é mais ou menos assim que o nosso dinheiro hoje em caixa terá gasto. Chegou essa tela mais linda, que era a mais ansiosa, e olha, com tempo para a gente trocar figurinha e comemorar. Eu já falei aqui, então não vou me repetir, gente, é histórico. Hoje passou um filme pela minha cabeça, de tudo, dos primeiros encontros, da primeira certificação, das pessoas que eu fui conhecendo, da ideia maluca de começar um congresso, em 2020, no meio da pandemia, da gente começar a conversar. Gente, eu devia ter tirado a foto o dia que a Carol me ligou, que alguém mandou meu telefone para ela dentro do carro. Eu tinha a impressão que ela estava até dirigindo, mas ela jura que ela parou quando bateu o carro. Ela falou, porque a gente tem, que eu já estou muito preocupada, como é que vai avaliar? Como é que vai avaliar? Carol, calma, tem mais gente, vamos juntar um grupo. E aí isso começou. Um grupo ali, o grupo era um trio, na verdade, no início, era eu, Carol, a Ana, e foi chegando gente e veio. Então, eu estou muito otimista, eu tenho trocado, outro dia eu falo com as formadoras muito, né, que são todas minhas amigas hoje, eu tenho certeza que a gente está vivendo o melhor momento desse mercado,
que a gente está naquela onda, sabe quando o movimento vai, e aí uma hora ele faz uma grana, a gente está subindo. Porque a gente está conseguindo uma coisa que é subir o nível de consciência da sociedade. E a gente está chegando lá. As pessoas sabem, eu tenho certeza que se a gente fizesse uma pesquisa hoje, tem muito mais gente que sabe, ou pelo menos desconfia, o que é o nosso trabalho de educador parental, do que há 2 anos atrás. As coisas estão crescendo e estão crescendo numa onda porque está chegando cada vez mais gente. Então, olha, acho que a gente vai arrasar. A gente vai ter muito orgulho em pouco tempo do que a gente conseguiu construir juntos. E aí, agora a secretária que conduz, mas eu acho que a gente tem tempos para as pessoas se candidatarem, falarem. Conduz aí, Marina. Bom, eu venho para declarar oficialmente que estamos encerrada a nossa assembleia. Temos associação, temos estatuto, temos diretoria, temos conselho. O que mais que temos? Temos planos e que seja lindo 2026, gente. Eu não consegui abrir o chat, mas eu estava lendo assim algumas coisas. Eu queria agradecer a vocês, porque cada coisa que aparecia, Ivana abria para votar, estatuto, aí todo mundo, vocês arrasam demais, obrigada, vocês o tempo inteiro, acho que reconhecendo, ou então até, assim, não acho que é reconhecendo, mas eu acho que é levantando a nossa moral, sabe como E acreditando junto, né, Marina? Acreditando exatamente. que isso é possível, que isso é importante, que isso é para o Pois bem de todo mundo, que é para favorecer uma categoria profissional e todo mundo que essa categoria profissional atinge. Exatamente. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês também. E a gente tem 15 minutos. E temos uma Então, lista, Mar. temos uma lista. Lembrar da lista, Mari. Então, Assinem a lista que está passando no chat, tá? E se alguém quiser falar, cuide do tempo para que outras pessoas possam falar. E é isso, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tem gente pedindo no chat para a gente falar sobre a demanda do voluntariado. No formulário, a gente chegou a abrir, no formulário tem uma pergunta de quanto tempo você teria de disponibilidade, quais eram os seus conhecimentos, o que é que você poderia se dispor a apoiar a associação. Então, a gente vai começar a entrar em contato com essas pessoas. Carol também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vem cá, pode vir. Eu estou me entendendo aqui com o Meeting, tá? Que eu estou mais acostumada com o Zoom. Acho que tem isso que a Mar colocou, e a gente tem feito, a gente recebeu muita ajuda, tá, gente? A gente trabalhou muito, mas a gente também recebeu ajuda de muita gente. A gente só não tem deixado aberto completamente, porque a gente precisa fazer ações coordenadas, tá? Mas dentro do grupo de membros, a gente também vai estar chamando para determinadas ações. Então, a gente sempre está chamando para a parte de divulgação, né, do que a gente está fazendo, como fiz hoje, pedindo para divulgar que a gente abriu, mas a gente vai também pedir muito em breve para que a gente levante. Quem tiver, por exemplo, como Karen disponibilizou, pesquisas científicas de educação parental, ou como nomes do mesmo ofício, mas com outro nome, por exemplo, orientação parental, também nos ajuda. A gente precisa coletar todas essas pesquisas, porque isso dá base para a gente fundamentar o nosso pedido. Quem souber de um edital que está pedindo convocação, a gente vai pedir tudo isso, tá? Então, a gente vai sempre colocar um card dizendo que ajuda a gente está precisando, e aí vocês podem nos apoiar. E, de qualquer forma, se você tem alguma ideia, se você tem alguma perspectiva, algo que você acha que seja legal, a gente está sempre ouvindo. Então, podem trazer e a gente vai escutando e acomodando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa gravação, encerrar no YouTube, agradecer a quem estava assistindo a gente no YouTube, agradecer a quem está assistindo essa gravação, porque aí a gente fecha tudo isso e aí a gente escuta só
as últimas pessoas que quiserem falar nesses 10 minutinhos finais, tá bom? Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto de todo mundo junto aqui antes de encerrar? Tá. Quem puder abrir a câmera. 3, 2, 1. Vai aí, Nath. Se a gente conhece, vamos chamar, né, para olhar para a câmera. Foi. Tá. Pronto, temos 10 minutinhos. Quem quiser chegar, levantar a mão para a gente ouvir vocês. Ninguém? Oi, Beth, pode vir.